Bom, gente, eu vou falar aqui sobre macaxeira, mandioca, aipim, né? No Nordeste o pessoal fala macaxeira, no Sul o pessoal fala aipim, aqui na região Sudeste o pessoal costuma falar como mandioca, né? Mas é o mesmo produto. Então, uma informação, para quem não sabe, as mandioca tem duas variedades, né? Uma de consumo direto, in natura, e tem as mandioca brava, que tem uma produção maior, que é muito utilizado em fabricação de farinha. Só que a mandioca brava, se consumido in natura, pode causar intoxicação, náusea, essas coisas todas, né? Então, não digo que é veneno, mas assim, ela tem que ter esse processo de fabricação da farinha e tal, que ela perde esses venenos, entre aspas, né? Então tem as duas variedades, sendo que tem que tomar muito cuidado, que as ramas, as folhas são tudo iguais, são muito parecidas. Uma das coisas que o pessoal sempre tem perguntado, eu vejo assim, dicas de comentando assim como se planta corretamente, coisa desse tipo, né? Sobre a questão da maniva, né? Maniva seria os galhos da mandioca. Alguns plantam deitado e alguns plantam em pé, né? Assim, basicamente tem outras formas, meio inclinado, fincado, rama inteira, uma série de detalhes, né? Mas assim, basicamente esses dois são a maior parte. E o pessoal até tem me perguntado qual seria o processo mais correto, né? Então eu vou dar a minha opinião a respeito disso. Primeira coisa, a mandioca, ela é um produto assim muito rústico, bastante rústico, tanto é que até em solos que não tem tratamento assim de acidez, solos relativamente virgens, né? Quando a pessoa planta a mandioca, como ela resiste à acidez, ela produz. Então, se você plantar numa terra fraca, arenoso, com um pouco de acidez, essas coisas, ela produz. Então, ela é extremamente rústica. Então, parte desse princípio. Assim, resumindo, de quase de qualquer forma, bastante ou não, ela produz, né? Então, agora vamos falar em termos assim de produzir melhor. É a minha opinião. Não estou dizendo que isso é certo ou não. É a minha opinião, as experiências que eu tenho feito. Quando a gente planta a maniva deitado no solo, tipo 15 centímetros, 10 centímetros, né? Que essas manivas é assim, né? Os galhos. Se você afundar demais, a mandioca cresce lá profundamente. Na hora de arrancar é um trabalho muito grande. Então é bom deixar relativamente em cima para ela desenvolver. Alguns vão mais profundo, né? Mas deixar mais ou na camada superficial, aquela que conforme a raiz desenvolve, você vê a terra trincando e estufando. Então, essa seria uma profundidade boa. Isso aí seria mais ou menos em torno de 10, 15 centímetros, não mais que isso, senão vai ter dificuldade de arrancar. Então, quando você coloca a maniva deitado, eu acho, na minha opinião, né, algumas experiências que eu tenho feito, já fiz os dois sistemas, né, ela produz mais. Quando coloca em pé, só que assim, tem que ser no mesmo solo, no mesmo tratamento, plantado na mesma época, se é uma maniva, considera uma maniva, né? Quando coloca em pé, produz muito bem também. Só que na minha opinião, eu acho que perde para quem plantou deitado. É a opinião, ok? Explicando, ela é mais ou menos assim, né? Quando a gente faz a maniva para plantar, ela fica aqui mais ou menos, né? Em termos de tamanho, 20, 25, 30 centímetros, dependendo do tamanho de cada pedaço. Esse aqui que está na minha mão está um tamanho bom, né? Então, é assim, quando você planta ela deitado, né? Aqui no chão, deitado, todos esses gominhos onde tinha folha, né? Que seria essa aqui, 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 sai as raízes, né, da mandioca desenvolvendo, ou sai broto também, a árvore, a parte vegetativa para cima. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 gominhos, dependendo, para fazer essa função, né? Quando você planta ela em pé, o que acontece? Mesmo o tamanho da maniva, né? Estou com esse mesmo tamanho, vamos supor que você aprofunde ela até aqui, né? Na casa assim de uns 15 centímetros. Vai ter assim, ó, 1, 2, 3 gominhos para fazer a mesma função, né? De desenvolver a raiz, seria a mandioca, o produto, né? Para dentro da terra. E aqui em cima, a partir desse momento, algum até embaixo, mas aqui em cima normalmente, vai sair a parte vegetativa. Então, quando planta em pé, acontece assim, né? A maior parte da planta vegetativa sai da maneira da parte de cima. E a parte enterrada desenvolve
a mandioca raiz, né? Só que a quantidade de gominho é menor. Então, por isso que em alguma experiência que eu fiz, eu cheguei à conclusão que deitado ela produz mais, justamente porque tem mais possibilidade de soltar as raízes. Assim, né? Para você fazer assim, experiência de verdade, teste, se você plantar um pé, 2 pés, 3 pés, 5 pés e chegar à sua conclusão, às vezes um fator atrapalha. Né? Então, uma qualidade na maniva, um estava um pouco mais na sombra, outro pegou uma mancha de terra melhor, coisa desse tipo, quando é poucos pés. Então, o ideal para fazer esse comparativo é pegar uma área, né? Então, mas tem que ser uma terra uniforme, né? Então, vamos supor, se é uma terra caída, embaixo produz mais, em cima produz menos, tem todos os detalhes, então tem que ser assim, exatamente homogêneo. Se for caída, tem que ser em faixa vertical, né? E se planta uma área, digamos assim, vamos falar em metragem, pelo menos 200 metros quadrados, ou se for em pé, pelo menos 20 pés, alguma coisa desse tipo, para fazer uma média. Né? Então, fazendo essa média, dá para ter uma ideia da comparação. Mas não pode comparar um pé, 2 pés, 3 pés, até uns, sei lá, até uns 4, 5 pés, até uns 5 pés, acho que não pode comparar. Tem que ser pelo menos acima de 20, numa área assim, e cada um com 200 metros quadrados, pelo menos, para fazer o teste comparativo. Bom, aproveitando, né, eu plantei uns pés de mandioca aqui, eu tinha variedade branca e amarela, selecionei somente essa amarela esse ano, né? E plantei mês de agosto, se não me engano, e os pés agora tá bem bonito, desenvolvido, dá para ver, tá na altura assim de 1,40 m a 1,70 m de altura, né? E tem algumas técnicas que eu utilizo para ela poder desenvolver, ter esse rendimento. Então eu colho assim mais ou menos no início da colheita com 8 meses após o plantio, né? Então o que eu faço? Quando chega agosto, aqui na minha região, ainda ela não está chovendo. Mas eu planto as ramas, deixo que ela brota com facilidade, conforme você joga uma aguinha. Qualquer umidade ela vai brotando, né? Então eu deixo ela brotando para ela desenvolver um pouquinho. Né? Então ela cresce o pezinho, digamos assim, 10, 15 centímetros, até quando a chuva chegar. Aí quando chega a chuva, ela deslancha, porque ela já está pronta. Agora, quando você planta, depois que a chuva chegar, né? A chuva chegou, aí você planta as manivas, digamos que você perde assim 30 dias até ela começar a enraizar, soltar os brotos para desenvolver. Então, nesse período que ainda não está chovendo, o que eu faço? Eu faço de uma maneira que eu ganhe tempo. Quando a chuva chegar, ela só tem um trabalho de deslanchar. Né? Então, é uma técnica que eu uso há muito tempo e ela acaba tendo assim um bom rendimento. E eu tenho gostado desse sistema que eu utilizo. Então, todo ano eu faço exatamente isso. Aqui em termos de adubação, né? Eu preparei, quando plantei as manivas, um pouco de esterco orgânico, né? De galinha e um pouquinho de químico. Mas é coisa mínima, porque a função dessa adubação, uma coisa mínima, é para as ramas ter vitalidade, só. Aí quando passou mais ou menos um broto de 30, 40 centímetros, bem no início da chuva, eu fiz uma adubação química, um pouquinho melhor, né? E agora, tá com 1,40 m, 1,50 m, eu fiz uma, não muito, sempre pouco, adubo, como disse, é bastante rústica, né? Então, se você não adubar, tá numa terra média, ela vai produzir bem, né? Mas se adubar, sempre é bem-vindo, né? Então agora com 1,40 m, 1,70 m, eu fiz mais uma adubação. Não sei se vou fazer mais uma ou não, talvez nem precise mais, que ela está desenvolvendo bastante. Só que assim, né? A questão assim de carpir. Como ontem eu fiz a adubação ontem, né? Eu aproveitei para dar uma leve carpida debaixo dos pés de mandioca, né? Aqui, geral, pra cá também tem, né? E só que a própria natureza, o formato da copa da mandioca, ela facilita, né? Porque ela vai abafando os matos que nascem, ervas daninhas, e ela abafa, então eles não crescem muito. Então se você não carpir, ela vai se virar. Só que se você está com enxada na mão, bate uma enxada de leve, vai cortando os capinhos mais altos, no meio, né? Assim, entre os pés, porque sempre é bom, sempre dá uma ajudadazinha, né? Então, finalizando, o que acontece?
Quando for início de abril, mês de abril aproximadamente, ela vai estar chegando no ponto para colher. Aí muita gente também tem dúvida, quando é que se colhe a mandioca? Isso é a coisa mais fácil do mundo. Quando ela vai terminando esse ciclo do desenvolvimento da raiz, as folhas embaixo começam a ficar amareladas e cair. E esse amarelado vai subindo e fica só o cotoco, digamos assim, só os galhos futuramente, né? Mas isso passado uns 2 meses para frente, né? Então, quando as folhas começam a amarelar e cair, principalmente na parte de baixo, começa na parte de baixo, é porque já está quase no ponto máximo de maturação para essa temporada, né? No primeiro ciclo. Aí você pega e pode começar a consumir. E mandioca é bom porque a própria terra funciona como uma geladeira, né? Então ela não estraga debaixo da terra. Você começa a consumir, digamos, final de abril, você consome abril, maio, junho, julho, agosto e vai embora, né? Então isso é uma vantagem que você mantém ela na terra. Nesse caso, eu sempre calculo para ela começar a produzir as primeiras colheitas com 8 meses. Mas de abril, maio até junho, as ramas ainda crescem um pouquinho, mas a maior parte do crescimento está mais ou menos junto com o encerramento da temporada de chuva, né? Agora tem um detalhe também, tem a mandioca do segundo ciclo. Normalmente não é mais mandioca de mesa, né? Seria mandioca mais para a indústria. O que o pessoal faz, né? Que a gente já fez isso aí. Você deixa a mandioca na terra, que ela continua crescendo assim, brotando de novo, né? Então você deixa ela rebrotar de novo. Então a raiz começa a crescer, só que ela fica mais fibrosa para consumo, perde um pouquinho, né? Então seria mais para a indústria, para fazer farinha. Quando vai para o segundo ciclo, não é necessário fechar o segundo inteiro. Você pode, digamos, passar mais alguns meses e começar a colher. Então tem essa vantagem também. Agora se fechar, ela fica mais sequinha a mandioca, né? Então tem maior massa também. Então é uma questão assim de escolha, raciocinar, usar o bom senso, né? Mas primeiro ciclo é quando você plantou, colheu. Se você deixar para o segundo ciclo a mesma mandioca, ela continua crescendo, chama-se segundo ciclo. Existe terceiro ciclo, sabe, às vezes o pessoal não mostra aquelas ramas de mandioca muito grande, coisa parecida, às vezes tem pessoa que deixou lá 3, 4 anos sem colher, então não vai crescendo, perde a qualidade, né? Então quando você vai arrancar tem uma raiz enorme, né? Vou explicar mais ou menos no início do segundo ciclo como é que seria, né? Vou falar resumidamente, senão o vídeo vai ficar muito longo também, né? Quando terminado, entrando na época de inverno, essa mandioca do primeiro ciclo, ela perde todas as folhagens, né? Então se você quer direcionar para o segundo ciclo, não é o meu caso, porque é para consumo, né? Então vamos supor que a pessoa quer mandar para a indústria, né? Um dos manejos que tem que ser feito, nesse período, o capim, ele vai tomando conta. Mesmo sendo no inverno, o capim pega uma força muito grande. E quando a mandioca vai rebrotar de novo, soltar as folhas de novo, o capim tomou conta, né? Então aqui tem que ser feito o seguinte, quando a mandioca perder todas as folhas, ou se não perder, tem que passar aquele herbicida só de secar a folha para derrubar as folhas, né? Ou vai embaixo aqui com o facão e vai cortando, né? Mais ou menos na altura assim de 30 centímetros, 30, 40 centímetros, você corta os pés tudinho e recolhe, né? Então essas ramas vai servir para ser muda, você pode utilizar, que se sobrar joga, né? E não pode ter folhas grudadas, né, na mandioca, e passa herbicida, para justamente abaixar o capim e servir de cobertura morta. Aí quando vier a chuva, né, a mandioca vai brotar primeiro. Então aí se desenvolve mais um ciclo, né? Então tem que ser feito esse manejo de solo, senão fica bagunçado com o capim e o pé também fica extremamente grande, né? Então a planta acaba gastando muita energia para sustentar essa estrutura, porque cresceu uma vez, daí ele vai crescer mais ainda, né? Então tem que diminuir, nesse caso tem que fazer uma poda para depois fazer. Agora pode entrar com enxada se a área for pequena, mas se for área grande tem que entrar com herbicida. E quando for entrar com herbicida não pode ter folhagem, senão vai matar o pé da mandioca, né? Então tem que tomar esse cuidado.